Tela de Justiça. De volta com o programa Tela de Justiça na sua TV Câmara Natal. O Colégio de Procuradores da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte elegeu o novo procurador-chefe Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes. A escolha foi unânime e a posse ocorrerá no dia 1º de outubro para um mandato de 2 anos. Ele possui mais de 10 anos de carreira como procurador da República. Ronaldo Sérgio terá como substituto o atual procurador-chefe Fábio Nese Vezon. O Conselho Nacional de Justiça anunciou a criação de um grupo de trabalho que apontará melhorias necessárias na primeira instância da justiça brasileira. Em sua primeira missão no CNJ, o conselheiro Paulo Eduardo Teixeira vai compor o grupo de trabalho que deve elaborar estudos e propor iniciativas, ações e projetos que resultem em uma política nacional de priorização da primeira instância. O voto aberto vai virar uma realidade no país. O Senado Federal votará nos próximos dias a PEC 349, que acaba com todos os tipos de votação secreta ocorrida no Poder Legislativo. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Para falar sobre esse assunto, que vem sendo discutido nacionalmente, o Tela de Justiça recebe o advogado Eduardo Nobre. Doutor Eduardo Nobre, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Tá bom, muito obrigado Fico muito satisfeito pelo encontro, pela oportunidade do encontro e me coloco à sua disposição para responder as perguntas que me forem formuladas. O senhor considera que a aprovação da PEC 349 é um avanço para a sociedade brasileira? Eu acho que, por paradoxal que possa parecer, essa proposta de emenda constitucional ela compromete a credibilidade do Congresso, porque o voto secreto ele preserva a independência do votante. É muito complicado você sair do voto secreto e passar para o voto nominal e a descoberto, porque determinadas decisões não corresponderam às expectativas da sociedade. O homem público, no meu particular modo de ver, ele tem que assumir o ônus de atender aos anseios sociais e também de contrariá-los naquelas questões mais técnicas, não é? Porque as multidões elas estão sob um impacto, sob um entusiasmo de dificílima contenção. Já o representante, o titular da representação política, ele tem condições de refletir, de ponderar e de escolher aquilo que é melhor para a sociedade. Por esse motivo, eu me coloco contra a proscrição do voto secreto no âmbito do Congresso Nacional. Se defende a preservação do voto secreto em algumas situações, doutor Eduardo. Quais são essas situações? Olha, esse voto secreto ele deveria permanecer no que se relaciona com as questões que interessam estritamente ao Congresso, as questões relacionadas com a economia doméstica do Congresso Nacional, como, por exemplo, a perda do mandato parlamentar. Não é? É a situação mais importante. Mas o senhor não acha que o voto secreto, o voto aberto, ele traz transparência para as casas legislativas? Acho que não. Não, a discussão legislativa, ela é ampla. O debate no plenário é um debate amplo, é um debate restrito, as ideias são debatidas, né? Então, a transparência é feita nesse debate, e eu acho que o debate ele já indica
em que sentido será tomada a decisão. Como é que está a tramitação dessa PEC hoje no Congresso Nacional? A imprensa está dizendo que o Congresso, o Senado já aprovou em 2 turnos, né? A Câmara aprovou e agora o Senado vai votar, deverá votar nos próximos dias a aprovação da PEC. Passa tranquilamente, não tenho dúvida não. E após isso vem a sanção presidencial. Promulgação, né? Promulgação. Sanção seria se fosse projeto de lei. Então o senhor acha que o voto aberto, ele tira a autonomia do Legislativo? Tira, porque o parlamentar ele fica pautado pela opinião pública, fica pautado pela imprensa, não é? Por exemplo, ninguém tem independência para decidir depois de um protesto como esse que houve no dia 7 de setembro. Aí eu lhe pergunto, aquelas reivindicações que estavam sendo feitas, elas atendem realmente às necessidades coletivas? Entendeu? Qual é o outro questionamento que o senhor faz em relação à manutenção do voto secreto? Não, o principal é esse, né? O principal é esse. Eu exerci cargo público durante muito tempo e nunca permiti que nada pautasse a minha conduta. O senhor é subprocurador da República aposentado. Sou. E hoje é um dos principais advogados do Rio Grande do Norte, atua em diversas áreas do direito. Então, essa é a sua opinião em relação ao voto aberto. O senhor defende a manutenção do voto secreto nas casas legislativas. Para essas situações postas na Constituição. Vamos falar também sobre o mensalão. Como é que o senhor está vendo toda essa polêmica relacionada ao julgamento do mensalão? Não, o julgamento do mensalão já ocorreu. O julgamento do mensalão já ocorreu, eu acompanhei, até porque essa questão penal é uma questão pela qual eu tenho muito gosto, tenho um gosto teórico muito grande, e, no meu particular modo de ver, o Supremo Tribunal Federal decidiu corretamente no que se refere à condenação. Não vi nenhuma decisão tomada com base em prova insuficiente ou tomada sem prova. Então, nesse particular, o pronunciamento do Supremo Tribunal foi corretíssimo. Apenas no que se refere à fixação das penas, eu achei que o tribunal fugiu dos parâmetros jurisprudenciais traçados por ele próprio. O que se discute agora são os embargos infringentes. O que vem a ser isso, doutor Eduardo? Explique para quem está nos assistindo. Olha, antes da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal elaborava as suas próprias normas processuais. Então, antes da Constituição de 1988, as normas regimentais do Supremo Tribunal Federal, elas tinham a mesma posição das leis ordinárias em matéria processual. Então, o Supremo, ele perdeu a prerrogativa de legislar sobre o seu próprio processo. E, posteriormente, a Lei 8.038 disciplinou as ações penais originárias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E uma lei posterior estendeu o modelo ritual dessa lei aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais, nos casos em que eles devem decidir originariamente as questões de natureza penal. Alguns juristas entendem que os embargos infringentes do regimento do Supremo Tribunal Federal, eles se mantêm, porque aquele artigo que é o 333, salvo engano de minha parte, aquele artigo teria conservado a condição de norma legal. Eu particularmente acho que ele voltou à condição, ele foi recebido como norma de natureza regimental.
Então esses embargos infringentes, eles não existem mais. Mas, pelo andar da carruagem, eu acho que eles serão admitidos. E agora cabe ao decano do STF a decisão, desempatar o placar, que está em 5-5. Eu acho que ele vai admitir esses embargos. Sobre a proposta de realização de um plebiscito para se fazer a reforma política que a presidente Dilma enviou ao Congresso Nacional, qual a sua opinião sobre isso? Olha, ela não disse o que é a reforma política, não é? As questões de financiamento de campanha, que foram apontadas como integrantes ou como parte dessa reforma política, são questões disciplinadas por lei ordinária. Sempre foram disciplinadas por lei ordinária. Então não há necessidade de um plebiscito para isso. Só haveria necessidade de um plebiscito se tivessem que ser introduzidas modificações profundas na Constituição, ou nós tivéssemos que mudar o regime, não é? E que me parece que não é o caso. O senhor defende o financiamento público de campanhas? Financiamento público de campanha? Não, eu acho que nós deveríamos continuar, nós deveríamos ter o financiamento de campanha exclusivamente privado. Isso é uma questão, todas as tentativas feitas do poder público controlar os gastos eleitorais foram frustradas, porque nunca se impediu o abuso do poder político, nem o abuso do poder econômico. Não é? Então eu acho que haveria até mais transparência, o financiamento privado seria até mais transparente, desde que os doadores fossem claramente identificados e os montantes das doações também fossem claramente identificados. Doutor Eduardo, eu agradeço a sua participação no programa Tela de Justiça. O senhor foi convidado para falar sobre o voto aberto, entramos também na reforma política, no mensalão, nos embargos infringentes do mensalão, que é o tema que a sociedade toda vem acompanhando. Eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa Tela de Justiça. Tá bom, eu que agradeço. O Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.